E como aparentemente está sendo um tema, vamos para mais um livro com lobisomens. E hoje vamos falar de Rabid, da Ivy Asher e Raven Kennedy. Eu gostei mais desse livro que eu achei que eu gostaria, com ressalvas, mas vamos chegar lá. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco da sinopse do livro, depois minha opinião sem spoilers e por último minha opinião com spoilers. Mas vai ser tudo amplamente avisado, vai ter borda vermelha, vai ser dividido nos capítulos, então não precisa se preocupar. A Seneca, a nossa protagonista, ela faz parte de uma matilha que foi invadida e conquistada por um alfa super abusivo há uns 3 anos atrás, que é o Burke. E nesse mundo, a forma como é feita o lobisomem é um pouco diferente. Aqui você recebe o espírito do lobo através de uma cerimônia, do Flux, que nessa matilha é realizada quando se completa 21 anos. Então meio que você se sente completo, que falta metade da sua alma, vamos dizer assim, até essa cerimônia, até você receber o espírito do lobo. Então é como se fosse duas entidades dentro do mesmo corpo. E a Seneca está prestes a participar dessa cerimônia e é isso que o Burke mais quer. Porque daí ele vai ter a permissão, pelas leis da matilha, a usar o seu título de alfa e se forçar contra ela. Porque ele pensa que como ele é o alfa da matilha, assim que ela receber o espírito do lobo dela, ela vai se submeter a ele e ele vai poder fazer o que quiser com ela. E a Seneca está obstinada a não deixar isso acontecer. Então o que ela pensa? Fugir desesperadamente para a Vila Humana e arriscar se sentir incompleta pro resto da vida e não participar da cerimônia para tentar fugir do Burke. Mas tudo dá muito errado e ela vai ter que participar da cerimônia do Flux. E o Burke completamente arruína esse momento especial para ela, forçando ela a lutar contra ele no momento ali da transição, o que prejudica a ligação dela com a loba dela e ela se torna rabid, que é o que eles falam aqui, ou selvagem, que tem dificuldade em controlar a raiva. E depois desse episódio, o Burke, obviamente, não aceita que ela tenha atacado ele. E ele pune ela, jogando a Seneca num território inimigo, numa matilha inimiga que tem a fama de ser cruel, sanguinária, que é a Ruin Falls. E é lá, nessa Ruin Falls, que ela vai conhecer o Alpha Tyrion. Eu gostei bastante que a gente tem uma jornada junto com a Seneca antes dela encontrar o protagonista masculino, que é o Tyrion. Eles só vão se encontrar ali por 30% da história. E o livro já começa com uma cena de funeral, que é da mãe da Seneca, que era a curandeira ali da matilha, e elas tinham uma conexão muito linda. Então o luto dela por causa da mãe, junto com o medo por causa do Burke, faz o começo da história ser assim desesperadora e imersiva, e eu não conseguia parar de ler. Isso até chegar na parte de Ruin Falls, que o livro foi lentamente decaindo pra mim. Mesmo que o Tyrion seja um protagonista alfa, lindo, maravilhoso, como ele deveria ser, tem ali umas escolhas narrativas, como é feito algumas redenções, como é feito alguns arcos que eu não gostei muito, que não encaixaram pra mim, baseado no início da história, baseado no que eu tava esperando da Seneca. O Tyrion não deu assim 1 minuto de paz pra ela, não deixou ela respirar em nenhum momento. Ela tava no modo sobrevivência há tanto tempo, ela foi jogada de situação pra situação há tanto tempo e ela não conseguiu o momento pra parar e refletir o que tá acontecendo com ela, e ele só piora isso, com mais pressão, com mais culpa. E eu sei que foi feito pro Tyrion ser absolvido de tudo isso por causa da ignorância dele da situação dela. Mas eu achei que não foi suficiente. Eu achei que ele deveria ter rastejado um pouco mais, ter conquistado mais, porque a Seneca passou por vários traumas. E aqui eu quero salientar que esse livro é mais 18. E se você tem algum problema com livros mais pesados, cheque os gatilhos desse livro antes de ler. E todos esses traumas, condensados em um livro de 300 e poucas páginas, fica um pouco difícil fazer um arco de superação, um arco de aprendizado para conseguir lidar com esse nível de trauma de um jeito decente. Então eu achei que foi feito de um jeito meio bruto, um jeito meio baseado em homem, o que tirou um pouco o brilho da história pra mim. Isso é um comentário aleatório, eu gostei do apelido que o Tyrion deu pra Seneca nesse livro, que é Vicious, e eu achei que na história que funcionou muito bem, eu gostei, o que é bem raro, porque a maioria dos apelidos eu não gosto. Visto tudo isso, eu dei 3.5 estrelas pra esse livro.
livro. Eu recomendo a leitura, principalmente se você quer mais desse mundo de lobisomens. E eu vim, por exemplo, da leitura de Parceira da Ellie Hazelwood, e eu queria mais desse momento, eu queria mais do Omegaverso, então eu fui pegar Rabbitt, e eu tenho mais aqui na minha lista, no meu Kindle, pra ler no futuro. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited em inglês, ele não está lançado no Brasil, infelizmente. Depois desse livro eu fiquei muito curiosa com a escrita da Ivy Asher e da Raven Kennedy. Eu quero pesquisar mais livros das duas, principalmente das duas separadas, pra ver qual que eu gosto mais, qual que realmente brilha pra mim, ou se é as duas, por exemplo. Se alguém tiver alguma recomendação de livros dela, deixa aqui nos comentários. Esse livro cumpriu o seu papel de ser um livro bom de lobisomens. Eu achei que ele seria ótimo. Eu realmente ainda quero ler um livro que, assim, meu Deus, que livro bom! E que seja uma fantasia, um romance sobrenatural de lobisomem. E no começo do livro eu achei que esse seria, mas isso não se concretizou até o final, o que é bem triste e decepcionante, mas não tira o mérito, não tira as coisas boas que tem desse livro. E agora eu quero falar um pouco com spoilers. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva e até a próxima. E agora, deixando um tempo rolar para as pessoas saírem, e vamos para a parte com spoilers. Vamos falar sobre o Tyrion. O jeito como ele lidou com os traumas da Seneca, eu achei que ele minimizou muitos traumas dela. Porque na cabeça dele, ela estava traumatizada por coisas que aconteceram anos atrás. E daí, ele não entendia o porquê ela ainda estava sofrendo. E isso não é justificativa. Tudo bem que aqui aconteceu há 4 dias, e ela jogou isso na cara dele. Não aconteceu há anos, aconteceu há dias. E daí vem todo um arco de desculpa dele e tudo mais, mas isso não justifica. O tempo que passou entre o episódio traumático e a recuperação é individual de cada um e não deve ser medido. Então isso me tirou um pouco do sério. Eu achei que ele invalidou muito o que ela tava passando. Tem aquela hora onde ela tá na beira de um precipício que passa por um momento na mente dela pular, porque ela não vê futuro, ela não vê como ela vai sair daquela situação. Ela tinha acabado de ser expulsa da matilha dela, que era horrível. Ela tinha acabado de ser torturada, atacada, jogada num território inimigo que ela pensou ser sanguinário e cruel, que iria fazer coisas piores ainda com ela. Ela foi jogada numa corrida pra você ser reivindicada por um lobo, e ela caiu dentro dessa corrida sem saber que era uma corrida de reivindicação, que eu vou entrar em mais detalhes logo em seguida. Então tudo estava acontecendo com ela em dias. E o Tyrion simplesmente chega na cara dela e fala assim: tu tem que superar isso, engole esse choro. Essa festa aí de pena, que ele fala pity party, não vai passar por mim. Eu não aceito. Então, ou você se ajeita aí, você ergue essa cabeça e vai ser parte da nossa matilha, ou é isso, vai embora. E ela vê isso como uma grande resposta pra ela, como tipo, ai, como o Tyrion é sábio, como ele tá certo. E eu fiquei puta com isso. Eu fiquei puta com esse arco que as autoras fizeram, sendo que elas estavam construindo a Seneca pra ser a protagonista forte, pra ser a protagonista independente, que ela tava tentando sair da situação que ela se encontrava, sabe? Ela tava tentando se salvar e sobreviver, pra vir um homem e falar assim: engole esse choro e tá tudo resolvido, sabe? E ele até nessa mesma conversa julga ela por não ter perguntado pra ele como era a matilha dele, como eram os comportamentos lá, se eles eram realmente cruéis e sanguinários. E ele fez a mesma coisa com ela. Ele julgou ela e tirou ideias precipitadas da mesma forma com que ela fez com a matilha dele. E falando agora daquela corrida, que quando ela chega ali nessa matilha de Ruin Falls, ela é capturada, né, colocada num casebre, assim, vamos dizer assim, pra ver o que fazer com ela depois. Nós temos um lobo do mal ali nessa matilha de Ruin Falls, que vai meio que fazer um jogo mental com ela pra ela se libertar, correr justamente naquela noite que, se ela corresse naquela noite na floresta, ela poderia ser reivindicada por qualquer lobo. E esse lobo que fez esse jogo mental com ela estava obstinado a reivindicar ela nessa corrida. Então ele fez com que ela pensasse que ela estaria fugindo, ela pensasse que se ela corresse nessa noite ali nessa floresta, ela estaria indo para a liberdade. E não é encontro dessa corrida especial aí de reivindicação. E nessa corrida ela se transforma em lobo completo, e é a primeira vez que ela consegue correr em forma de lobo, e ela tá tipo, nossa, que delícia e tudo mais. E ela sente um cheiro específico. Ela sente um cheiro de um macho que ela fala:
é esse. Daí começa uma corrida louca, onde o Tyrion, que daí a gente vai saber depois que é o Tyrion, esse lobo que ela sentiu o cheiro, começa a correr atrás dela, começa a lutar, porque ele tem que subjugar ela e ver digno da loba dela. Isso é pensamento de lobo, tá? E daí que a gente tem a primeira cena de Hot do livro, e é ali onde o Tyrion morde a Seneca, nisso num sinal de reivindicação. Coisa que ela não queria mesmo, porque é justamente isso que ela estava fugindo lá da matilha do Burke. É justamente isso que ela não queria que acontecesse naquela noite lá do Burke. Então ela se vê muito traída. E nessa hora ali, teoricamente, ela deveria ter mordido ele também, pra completar o laço de parceria. Só que ela não morde, porque ela não queria nem ser reivindicada em primeiro lugar. E isso vai ser uma complicação pro final da história, mas vamos chegar lá. Depois que passa toda essa corrida e no outro dia e tal, ela fica revoltadíssima com ele. Ela pediu pra ter a cena ali de Hot, não pra ele morder ela. E ele acha que estava super no direito dele só porque ela participou dessa corrida, sendo que ela nem sabia que ia acontecer, sendo que ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia de nada. E tudo bem que na hora o Tyrion realmente achou que ela estava participando da corrida, realmente achou que ela estava disponível. Mas depois que ele soube, ele não pediu desculpas pelo modo que aconteceu, ele não pediu desculpas pela reivindicação. Ele falou que tudo era justificado porque ela estava participando da corrida e porque o lobo dela e o lobo dele se queriam. Não pensando como humanos, pensando como lobos, isso tudo estava justificado. Isso tudo estava tudo certo. Por isso eu tô falando que ele deveria ter conquistado mais ela. Ele deveria ter lutado mais por ela. Porque a gente tem até uma cena de ciúme que ele faz de um jeito muito infantil. Que uma hora ele fica bravo porque ela não retornou a mordida, então não fechou o ciclo ali de parceria. Então ele vai na roda ali dos lobos da matilha e pega uma loba lá e coloca no colo dele. Tudo para despertar o ciúme enraivecido da loba da Seneca. O que acontece? E aí que ela joga na cara dele que não são anos, foram dias e que ele tava errado. E ele começa a falar, desculpa, desculpa, eu realmente não podia ter feito isso. A casa do ciúme, né? Não a reivindicação. Nessa mesma noite, eles têm uma conversa pela primeira vez e daí ela morde ele e fecha ali o ciclo de parceria. E eles estão, assim, fechados juntos para sempre. Isso aconteceu muito rápido. Essa construção aconteceu muito rápida. Ela precisava de tempo. Ela falou que ela precisava de tempo pra aceitar tudo que estava acontecendo com ela, pra aceitar a parceria. E daí ele fala pra ela, depois de tudo isso, que tudo bem, agora ele entende que ela precisa de tempo. Mas daí justamente porque ele falou pra ela que aceita que ela pode ter um tempo, que ela vai lá e sente vontade de morder ele, e ela morde ele e tem o fechamento da parceria. Eu queria ter mais dessas conversas entre os dois se conhecerem antes de afirmar, antes dela falar assim, realmente você é meu parceiro. Enquanto isso tudo tá acontecendo, ela ainda tem que aprender a lidar com a loba dentro dela, que é uma ligação meio diferente de todas as outras, né, que é mais um pouco selvagem. Ela até tem o olho dividido, onde é meio que as duas estão sempre lutando pra ver quem tá no comando, então ela tem que aprender a lidar com isso e lidar com essa nova Seneca, que ela não tem tempo de fazer, ela tem que fazer isso ao longo dessas treta todas. E ali perto do final, perto da vingança que eles vão ter contra o Burke, tem a cena que ela vai conversar com a Presley, que é a loba que sentou no colo lá do Tyrion. E eu gostei que a Seneca falou que a culpa era toda do Tyrion, que é a culpa do homem que pegou ela e colocou no colo e tal, e que ela tava bem com a Presley, que tá tudo certo. Só que a Presley fala assim, não, o Tyrion nunca faria isso. Ele é um homem muito digno. Ele pediu permissão pra mim antes de fazer isso. Podia ter deixado a culpa no homem e é isso aí, sabe? Mas depois dessa pequena conversa, os betas ali do Burke aparecem para sequestrar a Seneca de novo. Nessa loucura, a Seneca é deixada pra lá quase morrendo com uma facada na barriga e é levada a Presley no lugar. E é ali que a gente descobre que a Seneca tem uma fagulha do poder da mãe dentro dela, do poder de cura, que ela utiliza para potencializar o poder de cura da curandeira ali da matilha de Ruin Falls. E ela consegue se curar da facada e ela quase morre. E tem aquela cena do Tyrion totalmente desesperado por ela estar quase morrendo e tudo mais. E eu realmente gostei dessa descoberta do poder de cura dentro dela, que foi uma forma de conexão com a mãe falecida. O jeito que ela lembrava da mãe, o jeito com que as lembranças se conectavam ali com o poder de cura, eu achei muito bonito. E daí, quando ela acorda, a gente vai pra cena de vingança, né? A gente vai tentar recuperar a Presley lá no território do Burke e também pra matar todo mundo lá. E eu gostei de como foi feito a vingança, mas eu achei que o Burke
Burke não deveria ter fugido ali naquela primeira oportunidade. Eu acho que eles deveriam ter acabado com essa vingança tudo ali naquela grande guerra. Foi feito o Burke fugir e ela escolher entre matar o Burke e ouvir o chamado do Tyrion, só pra gente ter realmente esse momento, pra ela falar, não, o Tyrion tá acima da minha vingança. O Tyrion é meu parceiro e eu vou escolher ele sempre e vou deixar o Burke embora. O homem que destruiu basicamente a minha vida. E não ter, por exemplo, o epílogo do Tyrion dando de bandeja, de presente, o Burke pra Séneca. Eu acho que a Séneca deveria ter matado ele e caçado ele ali naquela hora que ela tava com ele na mão. Eu queria ter visto mais sobre as mulheres que sofreram na mão do Burke. E a gente só tem um pedaço sobre elas no epílogo, que elas estão vivendo ali depois do trauma em Ruin Falls. Daria pra acrescentar algumas páginas nesse livro só em arcos de superação de traumas e formas de fazer isso de um jeito que seria mais satisfatório. Mas satisfatório não, ou teria mais peso, eu acho, ou não seria tão invalidado. E o comentário aleatório, tanto que ela passa pelada nesse livro, é assim, assustador, pelada ou drogada. Eu também gostei bastante dessa diferença das cerimônias do Flux entre as matilhas. Na matilha do Burke, elas eram feitas quando as mulheres chegavam ali em 21 anos, porque daí o Burke conseguia usufruir do seu poder de alfa e se forçar contra as mulheres. Mas já em Ruin Falls, a cerimônia é feita nas criancinhas pequenas, porque daí quando eles recebem o espírito do lobo, elas conseguem crescer com o espírito do lobo. O entendimento entre as almas, o entendimento entre os espíritos e você com o seu lobo conseguem crescer juntos, conseguem se desenvolver juntos. E isso eu gostei bastante. Eu não gostei de como o Tyrion ficou bravo com a Séneca quando ela ficou assustada, quando viu que eram crianças que iam participar da cerimônia, porque ele sabia que pra ela essa cerimônia não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa gostosa de passar ou realmente bonita, foi uma experiência traumática, foi a experiência mais traumática da vida dela, quase, e ele sabia disso. E pra ele ficar bravo com ela quando ela viu que eram crianças, ele só poderia ter explicado pra ela. Explicado como é feito diferente ali e por que é feito diferente ali. Que, na verdade, quem tava errado era o Burke. Era só isso que era necessário. Apenas uma explicação, não irritação. Ela não sabe de tudo. Ela tem, 21 anos e ela tá tentando. E essas, então, foram as minhas opiniões sobre Rabid. Eu realmente gostei desse livro. Eu recomendo a leitura pra quem gosta de lobisomens. E agora eu quero saber, vocês leram esse livro? Ficaram com vontade de ler esse livro? Tem outras recomendações? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E lembrando que a resenha desse livro e de todos os livros que eu leio sempre está lá no meu perfil da Favobooks. O link para o meu perfil vai estar tanto aqui na tela quanto na descrição. Me sigam por lá. E também não deixe de conhecer a Favobooks para organizar as suas leituras. E se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se você não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!